Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Valadares, professor de Língua Portuguesa e Redação. Estamos juntos mais uma vez, nossa aula 4 de hoje. A partir de agora vamos começar a fazer uma análise com muito mais detalhes sobre o perfil de cobrança do Enem, como o Enem visa estabelecer a cobrança do seu texto dissertativo. Por isso, nossa aula de hoje, o perfil de cobrança do Enem, a parte 1. Nosso objetivo na aula de hoje é traçar as características específicas do modelo de cobrança do Enem. Então vamos lá? Quando nós estabelecemos desde a nossa primeira aula, dizendo que o Enem fala sobre um texto dissertativo, pois bem, como vamos analisar esse texto dissertativo? Há de haver também todos os critérios de cobrança de como o Enem vai fazer essa avaliação. Vamos trabalhar este ponto hoje. Mas não só isso, é preciso que o candidato entenda, em geral, quais são os temas, como são cobrados os temas, como costuma ser a avaliação do Enem sobre esses temas. Como primeiro item, então, o tipo de tema que é cobrado, que é avaliado na prova do Enem. Pessoal, desde que o Enem existe, em 1998, quando foi criado, em todos esses anos, a proposta do Enem tem sido falar sempre de temáticas de caráter político, social e cultural. Em nenhuma dessas edições de 98 até 2012, o Enem trouxe uma cobrança de viés reflexivo, sentimental, comportamental. Em todos os temas, é de segurança nossa afirmar que todos os temas são mais questões sociais. Poderíamos resumir desta forma. Muito cuidado com muitos professores que acabam comentando por um viés um tanto quanto limitado, de ao afirmar que as cobranças do Enem são sempre sobre Brasil. De fato, o nome do concurso se chama Exame Nacional do Ensino Médio das escolas brasileiras. Porém, por muitas vezes, o que já percebemos nesses anos todos de cobrança do Enem é uma análise um pouco mais genérica, não sempre somente a cobrança sobre o Brasil. Por isso, o tipo de tema que o Enem cobra é sempre um tema de viés social, nunca uma temática reflexiva. Lembrando, pessoal, que não pode deixar isso ser uma cobrança genérica, dizendo simplesmente que o viés reflexivo não pode entrar na sua abordagem. O que estamos estabelecendo aqui é o tipo de tema a ser cobrado, não a sua maneira de abordá-lo. Tudo bem? Por isso, então, a nossa perguntinha aqui. Como trabalhar um tema assim, dessa forma, de um viés social, de um viés político, nada tão forte de caráter comportamental ou reflexivo? Como trabalhar? Escrevendo aquilo que a banca se propõe discutir. A redação do Enem, pessoal, ela visa estabelecer um roteiro, um comando. É uma redação cidadã. Como trabalhar um tema assim? Mostrando para a banca que você é um cidadão. Como você mostra para a banca que você é um cidadão? Mostre para a banca que você reconhece de onde vem o problema. Quais são as causas desse problema? Qual é a consequência desse problema? E, sobretudo, se você enxerga desde a sua origem, qual é toda a complexidade do tema? Sobretudo, qual a sua sugestão para fazer esse problema? Cuidado, não é acabar com ele, mas pelo menos amenizá-lo. Tudo bem? Isso é fundamental. Como trabalhar com um tema assim? Mostrando para a banca que você é um cidadão, mostrando que você tem uma visão crítica, complexa e completa sobre o tema, a ponto de, inclusive, conseguir, ao final, sugerir uma abordagem como aquele tema poderia ser analisado, discutido e o problema amenizado. Tranquilo até aí? Ponto mais importante da nossa aula de hoje é como se dá a avaliação do Enem. Vamos estabelecer com você agora, aluno, todas as 5 competências que visam estabelecer a cobrança da redação do Enem. Fiquem tranquilos que vamos trabalhar com mais detalhes cada competência dessa nas nossas próximas aulas. Mas por hoje, você já vai entender nessa aula 4 tudo aquilo que você precisa se preocupar para tirar a nota máxima na redação do Enem, que é o nosso grande objetivo, a nota 1000. Vamos lá. Primeira competência diz assim: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Numa outra aula já dissemos do que trata essa primeira competência. Estão lembrados? A primeira competência trabalha com as questões da concordância verbal, da regência verbal, a colocação correta de um pronome relativo, da pontuação, do uso da crase,
Tudo isso visa estabelecer os 200 pontos para a cobrança do domínio da língua portuguesa diante das regras, diante do comando, diante do código que aquilo a banca vai avaliar se você, de fato, saiu do ensino médio sabendo escrever com as completas regras da língua portuguesa. Tranquilo? Segundo item importante, esse merece bastante destaque. Esse seria um ponto de avaliação bastante específico do Enem. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Pessoal, essa segunda competência ela é bastante especial, tendo em vista que damos a ela até um nome especial nas nossas aulas. É nesse conceito que o aluno mostra para a banca que ele tem um amplo conhecimento sobre o tema. A essa competência podemos resumir a interdisciplinaridade. O que seria interdisciplinaridade? O aluno saber discutir aquela proposta que foi o comando da banca, mas mostrar também para os examinadores que ele sabe fazer uma articulação daquele tema com uma área da ciência, com uma área, por exemplo, das artes, com uma área, por exemplo, da cultura, do conhecimento humano. É importante que você mostre para a banca que você está sendo formado no ensino médio. Logo, você tem um conhecimento sobre filosofia, sobre psicologia, sobre ciência, como já dissemos, sobre todas as grandes áreas que envolvem o conhecimento humano. Tranquilo? Lembre-se que, neste item, não basta simplesmente você fazer uma citação. Não é citar um filósofo ou um princípio filosófico, mas é articular aquele princípio filosófico que você pretende citar àquilo que você pretende discutir. Vamos dar um exemplo. Se você está pensando em estabelecer uma crítica sobre a natureza humana, dizendo que a natureza humana ela é boa, o problema é a convivência do ser humano, que é toda corrompida, cite a frase do Rousseau, baseado no pensamento o homem nasce bom, o problema é que a sociedade o corrompe. Não basta simplesmente apresentar a citação de Rousseau, mas articule a citação filosófica que você pretende discutir ao conhecimento colocado na sua redação. Com certeza, é esta força de impacto que a gente quer que o seu texto cause logo na leitura do examinador. Tudo bem? Esses são os primeiros 2 pontos da avaliação do seu texto dissertativo. Terceiro, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Pessoal, essa terceira competência, desde que o Enem estabeleceu o Guia do Participante em 2011 para 2012, o Enem deixou bem claro que pega bastante pesado nesta avaliação do item 3. É neste ponto que a banca avalia se o candidato ele tem coerência. E o que é essa parte da coerência? Saber relacionar as partes do texto. Se aquele argumento 1 tem tudo a ver com a tese apresentada. Se o argumento 2 se articula com o argumento 1 e defende a tese lá em cima apresentada. Se lá naquela parte final da conclusão, ela é simplesmente um reflexo de tudo que foi discutido ao longo do texto. Seu texto precisa ser um texto. Você sabia que o texto é, inclusive, derivado da ideia de tecido? Tecido que é esse emaranhado. Não pode ser uma colcha de retalhos, em que cada parágrafo ele é estanque do restante do texto. Não. A coerência visa estabelecer justamente isso, a relação lógica entre os parágrafos. E isso a banca do Enem está bastante de olho. Por conta disso, uma sugestão. Treine, sobretudo, os parágrafos em separado. Primeiro, treine bastante introdução. Treine bastante desenvolvimento. Treine bastante conclusão. Quando você estiver bem afiado no que diz respeito à construção de cada parágrafo, comece então a treinar a sequência lógica dos parágrafos, o encaminhamento de uma parte para a outra. Tudo bem? A essa competência, mais uma vez, 200 pontos. Se estamos na terceira, até aqui nós conquistamos 600 pontos. Vamos ao quarto. Quarto critério, ou quarta competência de avaliação da banca do Enem. Vamos ler? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aqui, pessoal, vamos traduzir essa quarta competência como a coesão. Quem seriam esses mecanismos linguísticos? O uso correto de expressões que levam ao entendimento dos parágrafos, a coesão entre os parágrafos, dentro dos períodos, mostrando para o examinador que você sabe estabelecer as relações semânticas de causa, de consequência, se é um exemplo, se é uma análise totalmente contraditória ao que foi dito anteriormente, conflitante ao que foi dito anteriormente, se eu estou chegando a uma conclusão do meu raciocínio, você precisa entender que o examinador está lendo, avaliando muitas redações,
Quem tem que dar o encaminhamento lógico das suas ideias é todo o processo coesivo. Aqui cabe um comentário bastante importante. Esta quarta competência pode ser indicada como a prima da terceira. A coerência não vai andar bem sem essa parte da conclusão, essa parte da coesão bem colocada. A parte da coesão ela é fundamental para que a gente tenha um bom entendimento do texto como um todo, a compreensão correta, a coerência bem colocada das suas ideias. Tranquilo? Por fim, como última competência, cabe o nosso comentário. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. O que seria essa parte, pessoal? É aqui que entra o grande detalhe da redação do Enem. Cabe ao candidato mostrar para o examinador que ele não só sabe discutir de onde vem o problema, desde quando ele existe, por que ele existe, o que ele pode gerar, mas, sobretudo, como fazer para esse problema ser amenizado, diminuir. Esta proposta de intervenção, que conta com mais de 200 pontos na redação do Enem, é aqui que o candidato mostra a que ele se destina. Sugira para a banca do Enem que proposta poderia ser lançada. É uma proposta de viés governamental, em que o governo deveria atuar mais em determinadas instâncias? Cite o projeto, tente determinar uma lei. Ah, mas professor, eu não conheço as leis. Sugira a invenção de uma, mas que seja viável. Costumamos dizer neste item, e vale lembrar que vamos ter uma aula em específico só para trabalhar com a proposta de intervenção, que o candidato aqui ele pode estabelecer determinados mecanismos, trabalhar com a parte ou governamental, ou com a parte familiar, ou com a parte da mídia, ou com a parte da instituição escola, ou com a parte do próprio indivíduo, sugerindo então medidas que cada instituição dessa pudesse tomar. Lembrando que o seu parágrafo conclusivo ele deve ter em torno de 5 a 6, 7 linhas no máximo para que o seu parágrafo não fique muito extenso. Essa proposta de intervenção ela precisa ser muito trabalhada, porque ela não pode ser algo também que seja demorado, muito longo e que o examinador não consiga perceber qual a sua ideia. Pessoal, não dá para nesse instante do parágrafo conclusivo você escrever um tratado que vai resolver o problema. Por isso que deixamos bem claro que você não vai resolver. Muitos ensinam por aí que a conclusão tem que dar a solução. Não existe solução para esse problema abordado. Senão, se o problema fosse fácil de ser resolvido, ele já teria sido resolvido. Não é mesmo? Na verdade, nossa intenção aqui ao final é mostrar para o examinador, como dissemos desde o início, o seu tal senso crítico. Esse senso crítico ele precisa ser confirmado, que você sabe não só estabelecer como começar, mas também como terminar. Por fim, os fatores que levariam um candidato a tirar nota 0. Até aqui estamos preparados para fazer o candidato, nossa redação, chegar a nota 1000. Quais seriam os fatores de nota 0? Muito cuidado com determinados comentários a serem feitos. Como o próprio diz a competência 5, respeitando os direitos humanos. Nada de colocações um tanto quanto polêmicas, críticas, mostrando, por exemplo, que sua opinião ela é bastante forte. Deixe as opiniões fortes para você colocar em outro momento, em outro lugar. Na redação, pondere, compare, relativize. Nada de polêmica. Outro fator que implica uma nota 0 é simplesmente se você foge à discussão central do tema. Se o tema é aquele, vamos trabalhar aquele assunto central, mas nada de encaminhar por um viés completamente contrário àquilo que a banca estipulou. Nada de desenho, nada de figuras, nada de criar um texto que não tem a ver com aquilo que a banca propôs. Como, por exemplo, se a banca pediu que você escreva um texto dissertativo em prosa, nada de montar um poema que seria um texto em versos. Consegue entender? Fatores de nota 0 é como escrever em menos de 7 linhas. Isso está bem claro na prova. Nada de rasuras, nada de você ficar o tempo inteiro apagando o seu texto e colocando palavras em cima. Isso a banca tudo interpreta como motivo suficiente de lhe apresentar nota 0. Claro que com o nosso projeto bem aplicado, com todo o planejamento bem executado, temos a total certeza de que você, nosso aluno, sairá bem sucedido nesse exame do Enem. Tudo bem, pessoal? Esperamos que a aula de hoje, que visa estabelecer o início do nosso grande projeto de como se faz a redação específica do Enem, tenha te ajudado bastante. Até a próxima aula, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.